Graças e paz, povo de Deus. Quero neste momento agradecer primeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já lhe concedemos também um bom dia e uma ótima semana que se inicia, né? Deixar uma palavrinha aqui diretamente do trono da graça do Senhor. Vamos falar a respeito da negação de Pedro a Jesus. E dentro desse texto, né, desse contexto bíblico, aprove o Espírito Santo de Deus me conceder algumas revelações, né, que são pertinentes para nós, para a nossa vida, para o nosso ministério. E o texto que eu vou usar em base é lá em Lucas, seu capítulo de número 22, né? Após a prisão de Jesus, Pedro vai ali acompanhar o Sinédrio e por 3 vezes é interrogado que se ele andava com Jesus, pelo fato de parecer com Jesus, mas ali ele nega e confirma aquilo que o próprio Jesus já tinha dito para ele, que ele o negaria. E a revelação-chave desse texto, desse contexto, a respeito da negação de Jesus, é intenção. Pega aí, intenção. A nossa boa intenção. A nossa boa intenção não tem nada a ver com a direção. A nossa boa intenção não se trata, não se refere-se à direção de Deus. Boas intenções não quer dizer que aos nossos olhos é aquilo que Deus quer que nós tomamos, ou caminhamos, ou traçamos diante daquele momento. Por que eu disse boa intenção? Porque a boa intenção de Pedro fizeste com ele vier a estar numa situação a qual ele negasse Jesus. E eu trouxe, né, estudando, olhando para dentro do ministério de Pedro, consegui tirar inúmeras boas intenções que ele teve, mas nenhuma era aquilo que Deus queria de fato que ele fizesse. Então grave isso daí. Boa intenção não tem nada a ver com a direção que Deus quer que nós vamos, que nós fazemos, que nós executamos. Tem um dito muito popular de que de boas intenções o inferno está cheio. Bem verdade é. E vou te mostrar na Bíblia que as nossas boas intenções fazem com que nós, às vezes, nos colocamos em situações da qual nós não agradamos a Deus. E a primeira vai, olhando para dentro do ministério de Pedro, desde o princípio, nós vemos uma que, certa vez, Jesus falava a respeito do reino, Jesus falava a respeito daquilo que viria a acontecer com ele. Jesus ministrava isso aos seus discípulos e Pedro, tomando a frente, a Bíblia diz que o repreendeu o Senhor. O camarada é muito... repreendeu Jesus e disse que não era para ele ficar com aquelas conversas de morte, que não era, que ele não ia permitir. E a Bíblia diz que Jesus fala com ele diante de todos: para trás de mim, Satanás, que não tem conhecimento dos projetos e dos planos de Deus. Ou seja,
Pedro, os discípulos que andavam com Jesus, dos 12 era dos 3 mais próximos, com a sua boa intenção humana, permite que o diabo fale através da sua boca. É aquilo que eu digo. Boas intenções que podem nos levar a situações, a negar a Cristo, a sair da direção de Cristo, a deixar de fazer aquilo que Cristo quer para nós. Outra coisa, quando Jesus se encontrava no jardim antes de ser preso com seus discípulos, a Bíblia diz que chega inúmeros ali soldados com alguns fariseus, e quando vão até Jesus, a Bíblia informa que Pedro saca ali a espada e corta até mesmo ali a orelha de um dos sacerdotes, ou daqueles jovens que estavam servindo aos sacerdotes naquele momento, na frente, diante ali de Jesus, né? Ou seja, a intenção era boa. A intenção na ótica de Pedro era certa. Estão querendo levar meu mestre, eu não vou deixar. Só que a boa intenção de Pedro quase o tornou um assassino. Você está vendo como que a sua boa intenção, a nossa boa intenção terrena, limitada, humana, pode nos transformar até mesmo em assassinos, pode nos transformar em coisas que Deus não queria para nós, por causa da nossa boa intenção. O que nós achamos, irmãos, não convém diante de Deus. Depois que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós temos que fazer o máximo para procurar se encaixar naquilo que Paulo diz em suas epístolas, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, vive em você. Ou seja, a boa intenção de Pedro em proteger Jesus quase lhe tornou um assassino. Porque você acha mesmo que a intenção de Pedro era somente arrancar a orelha de Malco? Pedro era algum espadachim? A intenção era feri-lo mesmo, irmão. Era impedi-lo mesmo. Só que a Bíblia diz que Jesus o repreende novamente, diz: guarde a tua espada, Pedro. Com a espada fere, com a espada será ferido. Em Mateus, nesse mesmo contexto da prisão de Jesus, Jesus diz: tenho eu, Pedro, mais de 12 legiões a meu dispor. Não poderia eu rogar ao Pai para que viesse a me ajudar? Às vezes, nós queremos, por boa intenção, fazer algo, decidir algo, tomar uma atitude. E às vezes essa nossa atitude faz com que impeça o agir de Deus, não só nas nossas vidas, irmão, mas muito nas vidas de outras pessoas também. Queremos às vezes palpitar conselhos que aos nossos olhos é certo, aos nossos olhos é correto, mas não é aquilo que Deus quer de verdade ou de fato. Então, muito cuidado com as boas intenções. Outro fato que Pedro, com sua boa intenção, é que quando Jesus em si ele é preso, né, está sendo preso, como eu disse, ele arranca a orelha e quase se torna um assassino, correto? Só que ali Jesus dá uma lição para mim e para você também. A Bíblia diz que Jesus pega a orelha do servo ali, do jovem, reconstitui a orelha do jovem. E a lição que Jesus trata para mim ali e para você é que Jesus não precisa de destruir sonhos, planos de alguém para concretizar o que ele tem de fazer. Jesus não precisa destruir
planos de alguém para fazer o que ele tem de fazer. Aquele jovem servia aos fariseus daquela época, aos sacerdotes. E quando a gente debruça que tem ali um pouco de fome, né, de estudar a respeito disso tudo, nós vemos que aquele jovem poderia futuramente, ou já se iniciava, né, o seu serviço sacerdotal, devagarzinho. Só que sabíamos que nenhum sacerdote, desde lá de Levítico, Números, podia ter imperfeição alguma. Então aquele jovem poderia estar uma vida treinando, lutando, labutando, para chegar a exercer o seu ministério sacerdotal. E por inconveniência, por a boa intenção de Pedro achar que estava fazendo certo, Pedro quase se destrói um sonho, um projeto. Mas Jesus o reconstitui e mostra para mim, para você, que para a vontade de Deus ser feita, ele não precisa destruir vidas, não precisa destruir famílias, não precisa destruir sonhos. Indo em frente, Jesus é levado. Quando Jesus é levado, Pedro ali o segue. Só que Jesus já tinha dito que era para deixar eles. O próprio Jesus diz: leve-me e deixe os que estáis comigo. Todos se arrebataram, somente Pedro quis insistir em seguir Jesus. Naquele momento, a intenção foi boa mais uma vez, mas a intenção boa de Pedro criou a situação a qual ele negasse Jesus. As nossas boas intenções têm levado nós para caminho, às vezes, que podem nos fazer a negar Jesus. As nossas boas intenções podem fazer nos levar a caminho para negar Jesus, irmão. Glória a Deus, aleluia. É muita boa intenção para falta de direção. Quantas pessoas que foram fazer uma coisa com uma boa intenção, mas quebraram a cara, se frustraram, perderam aquilo que tinha, negaram Jesus, até mesmo afastaram-se da presença por causa da boa intenção. Mas de que adianta se não estava na direção? Só que vemos também que Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus de oportunidades. E mesmo Pedro, tendo repreendido Jesus, tendo negado Jesus, tendo quase se tornado um homicida, tentando defender Jesus, tendo sido inúmeras vezes repreendido por Jesus, é esse mesmo Pedro que lá na frente Deus lhe dará autoridade sobre a igreja. Deus o levanta como pastor da igreja. Deus usa para salvar vidas na igreja. O que eu quero transmitir aqui agora é o bálsamo, que há pessoas que encostaram por ter praticado boas intenções. Tem pessoas que estão desviadas no mundo porque tentou agir com boas intenções, mas não era aquilo que Deus queria que você fizesse de verdade. Não era aquilo que Deus queria que você fizesse. Só que isso acarretou, como eu disse, uma situação a qual você não suportou, comeu um vento, passou por uma dificuldade, por colocar a mão naquilo que onde Deus não mandou você colocar, por você ir aonde Deus não te enviou, não pediu para você ir.
E por acaso você está parado, neutralizado hoje, se você vê este vídeo, Deus fala com você que Ele é o Deus da oportunidade. E assim como Ele lá na frente levantaste Pedro, dessa autoridade para Pedro, né? Ele quer fazer com você. Irmão, estou sentindo a presença de Deus aqui de uma forma de dentro para fora. Um êxtase na minha alma, irmão. Isso aqui é muito forte. Quando Deus me deu essa mensagem, eu estava escrevendo esse esboço, eu chorava, mas chorava mesmo, irmão, chorava demais, vendo tão quão bom Deus é, e tão com tudo isso que eu tenho falado aqui se encaixa em nossas vidas. E mesmo assim, nós tentamos fazer as coisas às vezes com o nosso braço, quebrando a cara, falhando, caindo. Deus é o Deus da oportunidade. Porque esse homem que com a boa intenção quase se tornou um assassino, esse homem com a boa intenção quase se tornou ali um homicida, esse homem que negaste Jesus, esse homem que permitiu que o diabo falasse em sua boca, né, contra os planos e os projetos vindouros de Jesus, é o mesmo homem que Deus levanta lá na frente para ressuscitar uma jovem que se encontrava morta. Ou seja, esse mesmo homem que quase se tornou um homicida, esse mesmo homem que negaste a Cristo, que deixou o diabo falar em sua boca, é o homem que Deus usa lá na frente para trazer vida novamente. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Este mesmo homem é o homem que Deus dará inúmeras almas em tuas mãos para cuidar. Esse mesmo homem é o homem que Deus usa fortemente para curar lá fora. Inúmeros coxos, paralíticos, cegos. Se você está parado na sua caminhada, porque até mesmo com a sua boa intenção terrena, tu tentaste ajudar muita gente, mas não foi compreendido, entrou em situações que não deveria ter entrado, por um momento tu saiu da direção e foi somente com a sua boa intenção, e isso lhe feriu, isso lhe trouxe tristeza, isso lhe fez parar. Deus lhe chama nesta manhã, dizendo: eu sou o Deus da oportunidade. Jesus, tu és fiel demais. Eu sou o Deus que reconstitua, que dá uma nova chance. E eu creio que em nome do Senhor Jesus Cristo, a última glória será muito maior do que a primeira. Glória a Deus, aleluia. E aqui eu termino e deixo essa palavra para vocês, em nome de Jesus. Que a paz de Deus seja com todos e que essa palavra possa trazer frutos e frutos em abundância dentro dos corações de vocês. Amém, meus irmãos? Com paz.